Legal, bom dia. Olá, bom dia, todas e todos que estão nos assistindo. Bem-vindas ao webinário Liderando o Combate à Covid-19 nos Municípios Brasileiros, que é parte do primeiro ciclo de formação do projeto G-Públicas, Rede de Mulheres na Gestão Pública. Eu sou Marina Barros, sou fundadora e diretora do Instituto Alziras, e ao lado das minhas colegas Clara de Sá, Michele Ferretti e Roberto Eugênio, dou as boas-vindas às nossas convidadas de hoje e a todas e todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do Instituto Alziras e pelo canal do YouTube da ENAP. Convido vocês a interagirem no nosso chat, com comentários e perguntas aos nossos convidados, acerca dos temas trazidos por ele, com respeito e cordialidade. Também vou aproveitar aqui para alertar aqui questões ou comentários que promovam qualquer forma de violência ou desrespeito à mesa ou ao espaço poderão ser removidos. Para quem ainda não conhece o Instituto Alziras, nós somos uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de ampliar e fortalecer a presença de mulheres na política e na gestão pública. Bem, queria começar expressando toda a nossa solidariedade às famílias e aos amigos dos quase 580 mil brasileiros mortos por Covid-19 em nosso país. Como a gente sabe, os efeitos da pandemia Covid-19 nas populações, governos e economias particularmente acentuam as desigualdades de gênero e raça e ressaltam a importância de uma administração cada vez mais diversa e inclusiva e que responda às necessidades dos grupos que enfrentam múltiplas formas de discriminação e que têm seus direitos cerceados. Mais do que antes, os governos estão sendo julgados e avaliados pela eficácia das respostas, da capacidade de resposta de seus serviços durante essa crise de saúde pública que a gente vive e que é sem precedentes. Com essa perspectiva, o projeto G-Públicas busca promover, então, um espaço de formação, troca e articulação em temas relevantes à gestão municipal, com um olhar transversal sobre os marcadores de gênero e raça. O que a gente quer fazer é pensar em práticas inovadoras para a gestão dos municípios no pós-crise do Covid-19, para que as soluções sejam desenvolvidas e implementadas de modo a incluir uma maior diversidade de atores em todas as fases de resposta e tomada de decisão no nível local. Além desse primeiro ciclo, que se inicia hoje, a gente vai realizar outros 3 ciclos de formação, entre eles orçamento e finanças municipais, transparência e governo aberto e combate à pobreza. A gente espera que o projeto contribua para a construção de uma rede pluripartidária de apoio, articulação e cooperação de mulheres na política e na gestão pública e trilhe um caminho para que a gente apoie os municípios na solução de desafios e no fortalecimento das capacidades da difusão de boas práticas de políticas públicas. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Ariane Costa, que é coordenadora de projetos de educação política da Fundação Konrad Adenauer, nosso parceiro nesse projeto. Ariane. Obrigada, Marina. Em nome da Fundação Konrad Adenauer do Brasil, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui e reforçar que a gente está muito feliz com o resultado da parceria, que já há mais de um ano nós estabelecemos com o Instituto Alziras, né? Parceria essa centrada no fortalecimento das lideranças femininas, né? O que caminha junto ao objetivo da CAS de luta por uma democracia verdadeiramente representativa. E nós sabemos, né, que isso não vai ser alcançado sem a participação e o real protagonismo das mulheres. E se olharmos para experiências no exterior, né, da Nova Zelândia, a Alemanha, Taiwan, Noruega, os países liderados por mulheres, eles estão tendo relativamente menos mortes por Covid-19. E as mulheres têm representado aproximadamente 70% dos profissionais de saúde em todo o mundo, né? Mas, no entanto, na esfera política, essa representatividade ainda é muito baixa, né? As mulheres são apenas 22 dos 153 chefes de Estado eleitos. E, enfim, o cenário, ele é árido, os desafios são muitos, e, enfim, além dos desafios colocados pela pandemia, eu não poderia deixar de mencionar aqui a epidemia também de feminicídios, da violência de gênero em geral, que foi agravada durante a pandemia aqui no Brasil, né, e considerando que a porta de entrada para o sistema de acolhimento às mulheres em situação de violência em geral se dá pelo acesso
aos serviços públicos municipais. A discussão hoje aqui vai ser muito importante para olharmos para a atuação das mulheres eleitas no nível municipal, né? E oxigenarmos ainda mais o debate, os repertórios, para pensar no combate à pandemia e, enfim, em políticas públicas de sucesso. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir especialistas e prefeitas eleitas para trocarmos experiências, né, sobre o modo como a pandemia vem sendo enfrentada, quais os principais desafios, onde há espaço para réplica de iniciativas bem-sucedidas, né, em outros lugares do país. Então, queria desejar a todos vocês um excelente evento. Vai ser um prazer escutar e participar dessa discussão. Obrigada, Ariane. Bom, antes de passar a palavra para a Fernanda Machiavelli, que vai fazer a moderação desse evento, eu queria dizer que o evento de hoje nasceu de uma constatação que o Instituto Alziras já supunha, mas foi comprovada pelo estudo produzido pelo Rafael Bruce, que é o pesquisador convidado que vai apresentar o estudo dele hoje. A gente teve a comprovação de que as prefeituras governadas por mulheres tiveram um desempenho superior, né, significativamente superior, no combate à Covid-19 do que as prefeituras governadas por homens. E aí, frente aos desafios que a gente ainda tem adiante, a gente quer conhecer um pouco mais sobre o que as prefeitas fizeram para superar esses desafios e o que elas estão desenhando para o futuro também. Em especial, o que a gente quer com esse evento de hoje também é destacar e visibilizar tudo que a nossa democracia, a gestão pública e todos os brasileiros podem ganhar à medida que temos uma maior presença de mulheres na política, em sua diversidade, nas esferas de poder e tomada de decisão. Então, vamos agora iniciar nosso evento com as convidadas, e para moderar, eu vou chamar a Fernanda Machiavelli, que é coordenadora geral do Genova Transforma, da ENAP. Bom dia, Fernanda, está com você. Bom dia para todas, bom dia para todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse primeiro ciclo de formação das Gepúblicas, essa rede de articulação entre mulheres que atuam na gestão pública. E nesse dia, nesse começo, a gente vai ter um encontro muito interessante, muito especial, onde nós vamos reunir mulheres, lideranças políticas, gestoras que estão à frente do combate ao Covid-19 nos municípios brasileiros e pesquisadores que têm se debruçado sobre a temática. Nós vamos discutir hoje o que essas prefeitas têm feito para obter melhores resultados no combate à Covid-19, quais os próximos passos para os municípios superarem as crises sanitária, econômica e social pelas quais estamos passando. E a gente ainda vai descobrir os achados dos pesquisadores que têm estudado essa temática. Quero apresentar aqui quem vai participar dessa discussão ao longo desse final de manhã, entre o grupo dos pesquisadores, o Rafael Bruce, do INSPER, a Edna Maria de Araújo, da Abrasco, e a pesquisadora e gestora federal Celina Pereira, da campanha Informar, Prevenir, Salvar, organizada pela Nesp e pelo Observatório Covid-19. E para compartilhar as experiências de quem, de fato, tem tomado as decisões e para preservar as vidas das pessoas, nós chamamos a Fátima Pacheco, do município de Quissamã, no Rio de Janeiro, a Márcia Conrado, do município de Serra Talhada, em Pernambuco, a Eliane Liberato, do município de Cáceres, em Mato Grosso, e a Francinete Carvalho, do município de Abaetetuba, no Pará. Para começar a nossa conversa, eu vou convidar o pesquisador do INSPER, o Rafael Bruce, que é autor do estudo A Liderança das Mulheres durante a Crise de Covid-19. O estudo, que foi realizado por ele com colegas da Universidade de São Paulo e da Universidade de Barcelona, revelou que as cidades brasileiras governadas por prefeitos tiveram 30% menos internações e 43% menos vítimas de Covid-19 do que as prefeituras comandadas por homens. Então, Rafael, eu queria que você compartilhasse conosco os achados do estudo realizado, o que motivou essa investigação e o que explica essa diferença nos resultados alcançados por prefeituras governadas por mulheres. O Rafael, que é doutor em economia pela Universidade de São Paulo e atualmente faz o pós-doutorado no INSPER. Rafael, você pode contar para a gente? Olá, bom dia, muito obrigado por abrir esse espaço para mim, né? É um espaço de troca entre mulheres na sociedade civil, gestoras, prefeitas, e fico muito feliz com o convite. Eu fiz uma apresentação curta, eu posso compartilhar a tela rapidamente?
Só um instante. Eu coloco de maneira mais sistematizada os achados. Estão vendo aí? Conseguem ver? Perfeito. Vamos lá. Esse estudo, o nome dele em inglês chama Under Pressure, Women's Leadership During the COVID-19 Crisis, ou Sob Pressão, Liderança Feminina durante a crise do Covid. Vou prestar um resumo rápido do estudo aqui. E enfatizo que o estudo ainda não passou por revisão de pares. Uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia, publicização de estudos sem revisão de pares, sem muito cuidado. Então, eu deixo bem claro aqui no começo que a gente está circulando em seminários, está sendo bem recebido, mas ainda não foi publicado. Estamos nesse processo. O que motivou a gente a estudar esse tópico? A gente estava vendo na mídia, aparecendo muitas matérias e muitas entrevistas e muita divulgação sobre o fato de que lideranças femininas durante a crise do Covid estavam indo melhor. Então, tem essa matéria do Guardian, que eu destaquei aqui, tem outras matérias da mídia internacional, da mídia nacional também. Só que o que a gente via era o que a gente via era uma correlação. Lugares onde prefeitas ou governadoras ou presidentas estavam atuando tinham uma performance melhor do que prefeitos, mas nada sistematizado. E a gente tinha, por outro lado, um achado da academia já, tanto de ciência política quanto de economia, que lideranças femininas têm um impacto causal positivo sobre medidas de corrupção, quer dizer, elas combatem a corrupção melhor e elas trazem melhorias na saúde ou em educação em tempos normais. A gente, então, teve a seguinte pergunta: será que a gente pode trazer essa metodologia, esses achados para tempos de crise também? Será que, quando é necessário que líderes atuem de maneira rápida e possam, com essas ações, salvar muitas vidas, isso ocorre? E, mais ainda, ocorre de maneira diferencial entre homens e mulheres? E é isso que a gente responde. O que a gente acha é que ter uma prefeita mulher no Brasil, na média, então, a probabilidade causa aproximadamente menos 25 mil mortes por Covid por 100 mil habitantes, uma taxa, e aproximadamente menos 46 mil hospitalizações por 100 mil habitantes por Covid-19. A gente acha também que os efeitos causais sobre políticas não farmacológicas são diferentes entre homens e mulheres. Então, mulheres tendem a estabelecer mais políticas não farmacológicas do tipo uso de máscara, especialmente, né, uso de máscara e limitação de aglomerações. O que a gente usa para medir isso? A gente usa dados do CIVEP-Gripe, uma pesquisa que foi feita entre a CNM e a Universidade de Oxford, que questionou vários prefeitos e prefeitas ao redor do Brasil sobre o uso desse tipo de política não farmacológica, né? Dados da FINBRA de orçamento, dados do censo, dados da Munic, que é a pesquisa que o IBGE faz sobre características municipais, e dados do CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, para medir o número de leitos, né? E note que a gente destaca o fato de ser causal. Por que a gente destaca isso, né? Porque encontrar causalidade não é fácil. Idealmente, a gente precisa de um experimento aleatório e controlado. Como tem os de remédio, né? A gente tem um grupo de indivíduos e a gente sorteia quem toma um remédio e quem toma um placebo, uma pílula de farinha. Tempos depois, a gente observa a diferença de saúde desses dois indivíduos, desses dois grupos que receberam tratamentos diferentes. Como a gente faz isso com municípios? A gente não pode sortear quem vai ser prefeito de um município, né? O que a gente faz aqui é encontrar uma situação que se aproxime de um experimento de laboratório, que a gente chama de um experimento natural. Então, a gente tenta procurar uma afirmação causal. A gente tenta achar que prefeitas causam queda de Covid-19. E não uma afirmação correlacional, como era o que estava sendo feito até então, na mídia internacional e em outros trabalhos acadêmicos também, antes estavam fazendo isso. Que a prefeitas estavam no governo, governadoras ou presidentas, estavam no governo quando houve queda em mortes de Covid-19. Isso informa muito pouco. A gente quer mesmo saber se causa. E é o que a gente obtém nesse trabalho. E como a gente faz isso? E aqui eu destaquei esse slide aqui um pouco do perigo de olhar só por correlação, né? Então, na figura da esquerda, a gente tem um número de pessoas que se afogaram numa piscina, correlaciona muito bem com o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Isso não quer dizer que uma coisa causa a outra, obviamente. E aqui também do lado, uma coisa que eu vi na internet ontem, que a variação do PIB anual no Brasil mudou bastante depois que o Exalta Samba caiu. Parou de fazer show. Não quer dizer que o fim da Exalta Samba causou uma queda no PIB. É só que essas coisas andaram juntas por acaso. Isso destaca a importância de olhar causalidade na correlação, que é o que a gente faz nesse estudo. Como que a gente faz isso?
a gente escolhe municípios similares. A gente pega municípios sem segundo turno, onde a disputa foi entre dois candidatos do sexo diferente, onde o primeiro e o segundo lugar eram de sexos diferentes. E por que a gente faz essa seleção? Porque quanto mais apertada a margem de vitória entre esses candidatos de sexo diferente, mais nos aproximamos de um mundo onde a decisão foi parecida com sorteio. Isso garante que os municípios, tal como em um sorteio, serão similares em características relevantes, como PIB, urbanização, etc. Então, na média, esses municípios que foram quase que sorteados, o vitorioso, eram muito parecidos em várias coisas observáveis. Assim, por um lance de moeda quase, e aqui aspas, alguns lugares receberam prefeitas e outros prefeitos. E assim te aproxima de um mundo de um experimento clínico, um experimento aleatório controlado, como a gente chama. E esses efeitos que a gente acha, será que são por serem mulheres ou é por outro motivo? A gente mostra que não pode ser por algumas coisas. Não é por conta de gasto prévio em saúde, não é por conta de gasto durante a pandemia em saúde, não é por conta de aumento de leitos antes ou depois da pandemia, ou qualquer característica pré-definida do município. Essa diferença entre homens e mulheres muito provavelmente se deu, a gente não mostra isso, a gente se fia na evidência médica por conta da diferença em aplicação de políticas não farmacológicas, como isolamento social e uso de máscara. A gente mostra também que não tem nada a ver com a diferença em educação da prefeita do prefeito, de ideologia, partido, ou a profissão, ou idade. Foi alguma coisa não observável nos dados relacionados a ser uma prefeita, uma candidata. O que a gente conclui disso? A gente conclui que o nosso resultado ele é em linha com a literatura para tempos normais, que já encontrava um efeito causal de mulheres sobre a melhoria em saúde e melhorias em educação. A gente mostra que em tempos de crise, onde decisões rápidas fazem toda a diferença, mulheres têm também um papel relevante. Enfim, obrigado. Esse é o meu contato e esse aqui é o link para o paper. Quem quiser anotar, o paper completo, pode ir atrás. É isso. Rafael, muito obrigada por compartilhar conosco, realmente é impressionante, 25 mil mortes a menos a cada 100 mil habitantes, é um número que impressiona. E para seguir nessa conversa sobre pesquisa e Covid-19, eu vou convidar a pesquisadora Edna Maria de Araújo. Ela vai tratar do tema do racismo nos dados coletados pelo sistema de saúde referentes à Covid-19. A Edna é doutora em saúde pública e pós-doutora pela Public School da University of North Carolina at Chapel Hill. É professora titular do Departamento de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana e ela integra o grupo temático Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Edna, em um dos seus artigos, você aponta que o preenchimento não adequado dos campos de raça e cor nos sistemas de saúde tem invisibilizado o racismo nos dados da Covid-19. Você pode compartilhar conosco os seus achados e explicar a importância dessas informações para planejar intervenções que diminuam as iniquidades raciais na saúde? Ok. Então, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada aí, Fernanda, pela introdução. Eu gostaria de dizer que, desde o ano passado, em 2020, nós que somos do GT Racismo e Saúde da Abrasco, nós começamos a observar os boletins epidemiológicos que eram divulgados pelo Ministério da Saúde. E, para nossa surpresa, nesses boletins, os iniciais, não continham a informação sobre a raça, cor da pele das pessoas. E nós estávamos chamando a atenção justamente para o problema enfrentado pelas populações consideradas em situação de vulnerabilidade, que são representadas majoritariamente pela população negra e pela população indígena. Então, nós fizemos uma carta, um ofício ao Ministério da Saúde, cobrando do Ministério da Saúde que os dados fossem divulgados através dos boletins epidemiológicos, constando a desagregação por raça, cor da pele, até para a gente saber, não é, quem é que poderia
quem é que estaria em pior condição diante da pandemia. A gente sabe que as iniquidades raciais no Brasil são baseadas, né, na discriminação das pessoas, considerando a raça, a cor da pele das pessoas, né? Então, para transformar essa realidade, para que a gente possa avançar na transformação dessa sociedade, é necessário o adequado preenchimento desse campo, raça, cor da pele, nos sistemas de informação e no sistema de informação oficiais, não é? Não somente na área da saúde, mas em outras áreas, para que a gente possa monitorar de forma adequada o que é que está acontecendo com a população, principalmente diante de uma pandemia, que é uma coisa nova, né, inesperada, e que chega, e quem está em pior condição de enfrentar essa pandemia é quem vai sofrer mais os impactos dela. Então, nós do GT Racismo e Saúde nos juntamos com o Movimento Negro Coalizão Negra por Direitos, e também com a Associação Brasileira de Médicos e Médicos de Família e Comunidade, e fizemos pressão ao Ministério da Saúde, e aí o Ministério passou a divulgar os boletins com a variável raça-cor, com resultados segundo raça-cor. Só que fez isso de uma forma precária, então não era possível. Primeiro apresentou somente em números absolutos, depois somente em percentual. Então, ficou muito difícil para que a gente pudesse estar, nós, epidemiologistas, pesquisadores, pudéssemos estar fazendo análises, por exemplo, como calcular a letalidade da mortalidade, né? A letalidade da Covid-19 segundo segmentos raciais, não é? Então, passado esse tempo, nós ficamos o tempo todo falando, denunciando isso, e nós, então, resolvemos, nós do GT Racismo e Saúde, juntamente com o Instituto Polis de São Paulo, com alguns colegas da USP, nós resolvemos fazer uma pesquisa que se inicia justamente analisando todos os sistemas de informação em saúde relacionados à Covid. E nós pegamos pelo menos 4 sistemas de informação em saúde, que são eles: CIVEP-GRIPE, não é? que é um sistema que registra os dados de hospitalização, o SUS, que é um sistema que notifica os casos suspeitos, né, de Covid-19, o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, que registra as mortes por Covid-19, e também o SIPNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Então, para a gente também ver, na questão da vacinação, como é que está sendo feito isso, quem é que está sendo vacinado mesmo e tudo. E aí, nosso primeiro trabalho de pesquisa foi justamente em analisar o preenchimento desse campo raça-cor nesse sistema de informação. Primeiro, nós fizemos uma pesquisa para estudar a qualidade do dado que está lá nesses sistemas em relação à raça-cor da pele das pessoas. E o que nós vimos é que desses 4 sistemas, apenas um, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, tinha um preenchimento que, do ponto de vista da literatura, dos parâmetros que existem em relação a preenchimento de dados, a gente poderia dizer que estava num patamar adequado, ou seja, com mais ou menos 90% de preenchimento desse campo raça-cor da pele. E nós vimos que os outros campos, por exemplo, os outros bases de dados, como o CIVEP-GRIPE, por exemplo, estava em torno do preenchimento em torno de 70%, ou seja, muito abaixo daqueles 90% que seria esperado. E justamente esses dados de hospitalização é que poderia nos dar a possibilidade de estar calculando a letalidade da doença
entre as populações vulneráveis. E isso nós estamos com dificuldade para fazer. E um segundo momento, nós, então, fomos estudar a tendência ao longo do tempo desse preenchimento. Então, desde quando começou a pandemia até aqui. E o que nós vimos, de novo, é que a tendência de preenchimento, nós observamos o preenchimento significativo, nós pegamos todas as unidades da federação, ou seja, as 27 unidades da federação, e vimos que, em relação ao CIVEP gripe, esse preenchimento se deu de forma realmente significativa em apenas 7 unidades da federação, o que corresponde a 25,9% somente. Nós vimos que também para o SIM, esse preenchimento, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, esse preenchimento foi em torno de 33%, a tendência desse preenchimento foi em torno de 33,3%. E para o SI-PNI, que é o sistema que registra a vacinação, nós vimos que é ainda muito mais baixo, em torno de 14,8%, os estados que realmente fazem esse preenchimento de forma adequada. Então, nós estamos fazendo agora iniciando outras pesquisas, que aí nós vamos calcular a taxa de mortalidade, fazer comparação entre as unidades da federação, e estamos dando visibilidade a esse problema, e é bom que é uma oportunidade nós estarmos aqui nesse momento, para, inclusive, dialogar com as prefeitas, as mulheres, muito feliz de ver aí o resultado da pesquisa mostrada há pouco pelo colega, não é? Para sensibilizar que nós temos as prefeitas, que nós temos uma política, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi aprovada pelo Ministério da Saúde desde 2009. E um dos objetivos, uma das diretrizes dessa política é justamente o adequado preenchimento do campo raça-cor da pele. Porque, como eu disse no início, as iniquidades raciais, elas são baseadas na raça-cor da pele das pessoas. Nós sabemos que não existem raças humanas, a raça é uma só, mas o racismo e o racismo estrutural faz com que existam essas iniquidades baseadas na raça-cor da pele das pessoas, e para a gente desconstruir essas iniquidades, é preciso que a gente faça o monitoramento ainda, também tomando como parâmetro a raça-cor da pele das pessoas. A gente espera que um dia não seja mais necessário se fazer esse monitoramento, porque nós vamos ter já dado conta de desconstruir essas iniquidades. Bem, eu fico por aqui, porque nós temos pouco tempo, mas ficarei à disposição caso seja preciso responder alguma pergunta. Professora Edna, muito obrigada por compartilhar os achados e ressaltar esse problema da invisibilização do racismo, quando, de fato, os dados não são coletados adequadamente. E para dar continuidade agora para as nossas discussões, já agora dentro desse contorno, dessa margem que foi colocada pelos pesquisadores, nós vamos chamar as prefeitas, elas que estão na linha de frente do combate ao Covid, que tiveram que tomar decisões difíceis ao longo desse período, tiveram que propor soluções inovadoras, experimentar, tentar mediar conflitos, que estiveram ali com as pessoas vivenciando o problema real, como a pandemia se manifestou nas suas diversas dimensões. Né? A pandemia de Covid-19, todos nós sabemos, ela teve um impacto muito grande nas vidas perdidas, nas famílias em luto, mas também na crise econômica, no aumento da pobreza, nas vulnerabilidades sociais, no fato de que as crianças saíram da escola e impactando, inclusive, a sua segurança alimentar, e também, para as mulheres especificamente, numa sobrecarga de jornadas de trabalho, na redução da participação no mercado de trabalho, na redução da autonomia econômica e até na manifestação de
problemas mais incidentes de saúde mental. E tudo isso está lá, né, acontecendo nos municípios, na vida real das pessoas, impactando a gestão. E as prefeitas, elas estiveram ali tendo que lidar com essas várias dimensões da pandemia de Covid-19, e agora nós vamos escutá-las. Para começar, eu quero convidar a prefeita de Cáceres, Mato Grosso, a Eliane Liberato Dias. Ela é formada em Geografia pela Universidade do Estado de Mato Grosso, especialista em ensino de Geografia e Gestão Pública. A Eliane é vice-presidente do consórcio Nascentes do Pantanal, presidente do Conselho Fiscal do consórcio Nascentes do Pantanal e vice-presidente de cidades fronteiriças pela Frente Nacional dos Prefeitos. Eliana, eu gostaria que você compartilhasse a sua experiência à frente da Prefeitura de Cáceres, nesse contexto tão desafiador que foi o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Como é que tem sido liderar nesse contexto? Como que foi tomar decisões difíceis, necessárias para preservar a vida da população? E também queria que você contasse um pouco da sua experiência com o call center que vocês também utilizaram para conseguir responder às dúvidas da população. Eliana, passo a palavra então para você. Bom dia às prefeitas aqui presentes, bom dia Marina, da Instituto Alzira, é uma satisfação e um prazer estar aqui, parabenizo todos os parceiros aí por essa iniciativa, vocês me inspiram, né? Falo sempre que o Instituto Alzira, ela é um apoio para nós mulheres e dizer também, né, da experiência hoje como gestora, como prefeita no município que tem uma complexidade, não é diferente da maioria dos municípios, mas cada município tem suas peculiaridades, e Cáceres é um município de 98 mil habitantes, faixa de fronteira, mãe da região aqui, abraça 22 municípios, e quando eu assumi em janeiro, o desafio foi enorme. Já estava o índice bem alto em função da ocupação dos leitos, né? A região toda, a fronteira, a porta de entrada era aqui em Cáceres, e foi necessário trabalhar com duas frentes. A frente preventiva, né, de divulgação, de pedir para seguir os protocolos de segurança, distanciamento, mas também, ao mesmo tempo, de criar meios para socorrer a população. Criamos um call center, né, que você bem perguntou aí, que tinha como objetivo as pessoas que passavam pela central de Covid. Primeiro criamos uma central de Covid, onde atendia as pessoas 24 horas, até hoje ainda está funcionando. As pessoas eram feito o teste ali e tinha um protocolo que encaminhava a medicação também, que era um kit de vitamina. Dali a pessoa já começava a ser monitorada por esse call center. Nesse call center tinha médico, especialista, enfermeiro, e tinha esse acompanhamento durante todo o período que a pessoa ficava, quando era detectado o vírus, ficava de quarentena. Fizemos isso, não bastasse, aqui no mês de março, isso de janeiro a março, nós colapsamos. Os hospitais foram todos, nós temos um hospital público aqui, que atende pelo SUS, e um hospital particular que também tinha convênio pelo SUS. Aí foi necessário ampliarmos mais ainda o atendimento. Na nossa UPA criamos 10 leitos de UTI, e na Central Covid fizemos também 9 leitos de enfermaria. E travamos uma luta muito intensa mesmo. E tive que tomar medidas duras, medidas firmes, como decretar quarentena, fechar comércio, fechar várias atividades. E isso foi difícil, porque a população não entendia e houve enfrentamento também por parte da população para a minha pessoa, né? Fui ameaçada por alguns comerciantes, sofri ameaça, vieram aqui no gabinete, foi um enfrentamento muito difícil. Nesse mesmo período eu estava com meu esposo, companheiro também na UTI, o estado dele era grave, e tive que ter todo um equilíbrio e toda uma habilidade para conduzir todo esse processo. Não foi fácil, mas falo para nós mulheres que estamos à frente, eu falo sempre, né? Graças a Deus que estava na mão de uma mulher, a gente teve força, teve também
os órgãos, né, ficaram do nosso lado. Nós montamos um comitê de Covid também. Esse comitê era um comitê de crise. Eu sentava e não vamos, chamamos o Ministério Público. Diante de tudo isso, a gente conseguiu superar e, graças a Deus, iniciamos aí o processo de imunização. A vacina chegou e eu lutei muito, briguei muito na Frente Nacional dos Prefeitos, pedi ao governador que Cáceres era diferente por ser fronteira, por ser uma cidade que aqui a gente abraçava 22 municípios. Conseguimos sim avançar na vacina. Hoje nós estamos com a imunização de 18 anos, próxima semana a gente já começa de 12 a 17 anos. E fizemos assim, o diferencial, colocamos um drive-thru de 8 da manhã a 10 da noite, vacina nas unidades básicas de saúde, fizemos uma ostensiva campanha em mídia, redes sociais, televisão. Com tudo isso foi possível imunizar aí, a gente está aí, graças a Deus, com quase praticamente 80% da população com a primeira dose. E com isso foi positivo, porque graças a Deus hoje nós já podemos comemorar. Cáceres configura aí com índice baixo já, tivemos muito alto nível e moderado, e agora muito baixo. Só que nós ainda estamos com medidas, não bastasse todo mundo pressionando, vamos pautar os eventos, a gente sabe que o comércio, as atividades de evento foram as que mais sofreram impacto com essa pandemia. Nós realmente começamos a liberar, só que com uma condicionalidade, de que os eventos tivessem um número de 30% da ocupação do espaço, conforme o espaço, e que onde fosse realizar shows ou eventos com dança, a exigência da carteirinha de vacinação. 80% para exigir quem está com primeira dose e 30% quem está com as 2 doses. Por que isso? Porque a gente sabe que o jovem de 18 anos, ele é o que mais procura os ambientes de festa, de show, para que a gente possa também ter esse levantamento preciso. Nós criamos também um aplicativo, que foi muito importante esse aplicativo. O jovem, todo mundo ia lá, fazia o cadastro e automaticamente já vinha a data da segunda dose. E a população pode apresentar, para entrar nos eventos, a carteirinha com o documento e a foto da pessoa, ou pode também, através do aplicativo, ele apresentar na entrada do evento que ele já tomou a primeira dose, ou até mesmo a segunda dose. Então, ainda nós temos que controlar, vamos iniciar as aulas agora, que é outro desafio. Eu acredito que a maioria dos municípios estão sofrendo, mesmo assim nós conseguimos atender o protocolo de saúde, de vigilância, colocamos PIA na entrada de todas as escolas, tudo que o protocolo exige, nós conseguimos, graças a Deus, estar colocando nas nossas escolas. E aqui teve outro problema também, ainda tem um tempo, um minutinho. Além dessa pandemia, que ainda assola sem precedentes, nós temos uma realidade aqui, nós somos Pantanal, e o rio nosso, que passa aqui na nossa cidade, é o rio Paraguai, sofreu uma das piores secas dos últimos 90 anos. Com isso, a baixa, a crise, não só a crise hídrica, também as queimadas, e isso tem trazido muito problema para a nossa saúde da população. Além dos impactos com a fauna, a flora, morte de animais, nós também, a população vem sofrendo com doenças respiratórias, não bastasse só a pandemia. Então, ainda temos que tomar medidas e fazer campanhas de saúde pública voltada também para essa questão das doenças respiratórias. Mas é isso, eu falo que nós mulheres somos fortes, corajosas, e acredito que ainda essa pandemia ainda não acabou. Quero assim parabenizar a oportunidade aí ao Rafael e a Edna por ter essa sensibilidade de fazer uma pesquisa, que eu tenho certeza que essa mostra reflete a realidade, não só dos países, mas dos municípios, e em especial dos municípios brasileiros. A gente sabe, não estou puxando
fazendo, como se diz, porque é mulher, mas é porque realmente a mulher é mais sensível com a questão da saúde, com a questão da educação, com as políticas humanas, ela tem mais sensibilidade, a gente lidar com vidas. Então é isso aí, agradeço e me coloco à disposição para alguma pergunta ou questionamento que surgir. Quero cumprimentar aqui a Francinete, qual eu tenho um carinho especial, na sua pessoa eu cumprimento as outras prefeitas aí presentes. Meu abraço e meu carinho a todos vocês. Obrigada, Eliane, por compartilhar com a gente. Realmente muito inspiradora a experiência. E a gente parabeniza, sabe que não deve ter sido nada fácil liderar um município nesse contexto e tomar decisões tão difíceis e tão importantes para preservar a vida das pessoas. E para dar seguimento, eu quero convidar a prefeita de Abaetetuba, no Pará, a Francinete Carvalho. A Francinete é formada em psicologia, ela foi servidora pública com atuação voltada à saúde coletiva, com ênfase na saúde pública e na construção de políticas de inclusão das populações mais vulneráveis. Francinete, nós gostaríamos que você compartilhasse conosco a sua experiência no enfrentamento à Covid. E a gente sabe que não é uma experiência qualquer, né? O seu município tem um contexto de grandes complexidades logísticas e estruturais e ainda assim conseguiu avançar muito rapidamente na vacinação. Quais são as principais iniciativas que você tem conduzido e quais os resultados alcançados até agora? Seu microfone está desligado, Francinete. Bom dia, quero agradecer o convite, me sinto muito honrada de poder falar, né, para outros municípios e poder compartilhar a nossa experiência aqui em Abaetetuba. Acho que antes de falar um pouco da experiência, é importante as pessoas compreenderem a nossa realidade. Abaetetuba é um município que tem uma população já de médio porte, nós já temos cerca de 160 mil habitantes e nós temos uma complexidade geográfica, nós temos 3 realidades dentro de uma mesma cidade, do mesmo município. Nós somos urbanos, com todos os problemas de uma cidade de médio porte, né, trânsito, enfim, da violência, mas nós somos rurais, de terra, de estradas vicinais, de difícil acesso, e nós somos ribeirinhos. Nós temos 72 ilhas, que é o nosso território das águas. Então, imagine o que é uma campanha de vacina numa cidade como essa, sem tempo de crise. Imaginem isso num tempo de crise, de uma pandemia, que a vacina, por exemplo, agora faz, ela exige uma temperatura que a gente não consegue garantir de levar até as ilhas, ela não suporta. Então, ao assumir a prefeitura, foi uma eleição curta, nós não tivemos transição por todo esse processo. Por outro lado, existia uma questão pessoal. Eu vivo essa pandemia, vivi em todos os seus aspectos. Eu sou funcionária da saúde, eu fui reinfectada pela Covid, eu peguei Covid no início da pandemia, sou profissional de saúde, vi amigos falecerem, perdi amigos, vivi a pandemia como paciente, eu tive na reinfecção, em plena campanha eleitoral, eu fui para a UTI, fiquei 12 dias numa UTI, então, ao assumir, eu estava saindo da UTI, estava vivendo um momento de recuperação, vivendo o luto, eu perdi a minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida para esta pandemia, para essa doença. Então, assim, é preciso uma capacidade de resiliência muito grande, que, em geral, as mulheres possuem, né? Essa característica da gente se reinventar. Então, assumimos a prefeitura e encontramos essa dificuldade enorme, como a prefeita Eliane falou, em março foi o pior momento, porque a coisa estourou, a falta de leitos no estado, e aí você enfrenta a questão da saúde pública e enfrenta também a questão econômica. O meu município é um município que a grande parte da nossa população sobrevive dos eventos. Imagina o que é você ter que ser rígida e tomar uma decisão importantíssima, né? Havia a questão da vida, proteger a saúde das pessoas e a questão financeira. E em muitos momentos eu sofri as mesmas pressões
que as outras prefeitas com certeza sofreram. Manifestações na porta do comércio, do setor de evento, a pressão imensa. E aí havia a grande necessidade de decidir, vamos fazer o lockdown, não vamos fazer o lockdown. Eu coloquei sempre a vida em primeiro lugar, que eu acho que uma pessoa doente não tem condição de trabalhar, morto não trabalha, mas não foi fácil. Era preciso assim, ser muito forte, ter essa capacidade de resiliência. O que era a nossa principal problemática? Um fluxo populacional intenso. Abaetetuba é um município que fica a poucos quilômetros da capital, então há um fluxo populacional, a própria população das ilhas veio para a cidade, surgia a nova variante, os quadros de reinfecção e o fim do lockdown. Eu fui a primeiro prefeito gestor da região a decidir fazer o lockdown. Antes mesmo, quando o governo do estado decretou, eu fui primeira. Então, eu sofri uma pressão enorme, porque existia uma questão econômica ali muito forte. Então, o que a gente começou, o que a gente pensou em fazer para combater a pandemia? Primeiro, nós tínhamos que identificar onde estavam as pessoas, os casos de IgM positivo. Imagina fazer isso numa cidade como a nossa. Então, nós pensamos nas ações itinerantes. Era necessário que a Secretaria de Saúde, que os serviços fossem até a região das ilhas. Então, nós começamos a desenvolver ações, levando o médico, levando o teste da Covid na zona rural, ilhas e estradas. Isso foi fundamental. Foi criar, por exemplo, um setor de epidemiologia que fizesse o monitoramento desses casos, o isolamento desses casos, e também entendendo que era necessário uma ação intersetorial. Eu sempre digo que uma política pública sozinha não iria dar conta de um fenômeno como esse da pandemia. Então, nós criamos aqui um comitê de crise extremamente atuante, com representantes de todas as secretarias de governo, que pudesse ter um olhar baseado em evidências. Quais são os dados? Vamos avaliar hoje o que cresceu o número de casos, quantos casos de óbitos tivemos, de onde vêm essas pessoas, quem está se contaminando mais. A gente começou a fazer isso, discutir, é possível flexibilizar mais, não é, trabalhar o monitoramento, criamos uma unidade de referência, que era o Jair Neri, para atender as pessoas com sintoma de Covid, mas além da unidade de referência, fizemos um fortalecimento da atenção básica, porque a atenção básica precisava atuar. Algumas unidades de saúde nossas, nós aumentamos o horário de atendimento até à noite, tivemos que fortalecer a UPA. Uma grande preocupação minha era com a falta de oxigênio, então foi implantada uma usina de oxigênio aqui no município, ela é a única da região do Baixo Tocantins. Eu tinha pavor da gente ter problema de falta de oxigênio no município, como aconteceu no estado vizinho, aqui em Manaus. Então, foram algumas das ações. Além disso, mantivemos o lockdown por um bom período, enfrentando todas as manifestações possíveis. Muito doloroso, porque nesse caso não há a pessoa certa, Existem versões diferentes da história. E aí nós começamos a trabalhar a questão da vacinação, a imunização, lutando para que a vacina chegasse no nosso município. Eu faço parte do consórcio Conectar pela vacina, faço parte também da Frente Nacional de Prefeito, e mostrando para o Estado, mostrando para Brasília qual é a realidade de Abaetetuba. A realidade de Abaetetuba é totalmente diferente. Nós temos 3 realidades aqui dentro. Quando a vacina chegou, ela não chega para todo mundo, ela chega por lotes. Isso é dificílimo explicar isso para a população. E por onde começar a vacinação? Pelos mais vulneráveis. Quem são os mais vulneráveis? São os nossos ribeirinhos, são os nossos quilombolas. O Plano Nacional de Imunização já dizia isso. Mas nós, enquanto gestores, precisamos dizer isso para a população. Muitas vezes eu sofri críticas. Por que ela decidiu vacinar as ilhas e não a cidade? Então, era preciso estimular na cidade a capacidade de empatia. Eles precisavam entender que quem está nas ilhas, se pegar a Covid,
a chance de morrer é muito maior, porque até conseguir um transporte para chegar no município, se for à noite, se a maré não permitir, ele não consegue chegar no município, ele vai morrer sem assistência. Então, saber por onde começar a vacina foi uma decisão importante. Nós fizemos logo a vacina nos ribeirinhos, nas comunidades quilombolas, que são aquelas mais distantes, e sempre utilizando os meios de comunicação, rádio, televisão, as redes sociais, para explicar isso para a população. Por mais difícil que seja uma medida, a gente precisa dividir isso para a nossa população. E havia um outro ponto também, aliado a isso, aumento de violência contra a mulher, aumento de violência contra a criança e adolescente, problemas na ordem de saúde mental, né? Nós tivemos que fortalecer nossos CAPs para dar conta disso. Criamos um programa que é o Cuidado em Linha, que é o psicólogo atendendo por telefone, porque pessoas começaram a ter crise de pânico, outras pessoas, um comportamento inadequado, de se expor ao vírus, de sair sem máscara. Nós fizemos um webinário aqui de saúde mental para falar sobre essas questões, né? Tanto das pessoas que desenvolveram o medo, o pânico, os casos de saúde, de síndrome do pânico, tanto das pessoas que começaram a ter um comportamento inadequado, de se expor demais ao risco, forma de como lidar com as crianças durante o período da pandemia, como lidar com os idosos, como lidar com o luto que não é possível viver, fazer o enterro do seu ente querido, que, por exemplo, para nós, na nossa realidade, é muito importante os rituais. Os rituais são importantes para todas as realidades, mas na nosso povo ribeirinho tem comportamentos muito importantes de lidar com a perda, de rituais que foram impedidos de realizar no período da pandemia. Então, trabalhamos a imunização. Hoje nós estamos vacinando já a faixa etária de 12 a 17 anos, estamos bem avançados aqui com a imunização, e aliado a isso, pensamos em alguns projetos que pudessem minimizar a questão econômica. Entre eles, foi criado o programa Renda Baité, que é um programa que as famílias em situação de vulnerabilidade social, que não recebessem Bolsa Família, nenhuma outra renda, elas recebem 3 parcelas de R$150, que não é dado o dinheiro, é trocado por alimento. E a grande novidade é que a gente não cadastrou os grandes supermercados. Nós cadastramos as mercearias dos bairros, as menores, para que o recurso também circulasse no município. Além do Renda Baité, nós criamos um programa chamado Costurando Saúde. Nós abrimos um cadastro para as costureiras do município para que elas confeccionassem as máscaras. Por quê? As mulheres foram muito afetadas na questão da renda, priorizamos mulheres que são sozinhas, né, mães que sustentam seus lares. Como o comércio parou, as festas pararam, então as encomendas de roupa também diminuíram. E nós percebemos que as costureiras também foram um setor muito afetado. Daí o Costurando Saúde, que surgiu de um sonho, literalmente um sonho que eu tive, que eu via mulheres costurando numa máquina, e eu acordei com a ideia de fazer esse projeto, que foi uma parceria entre a assistência e a saúde, e hoje nós temos as costureiras que confeccionam as máscaras, que são distribuídas na nossa feira, que tem um índice grande de circulação, são distribuídas nas unidades de saúde para o acompanhante que chega e não tem a máscara, na UPA, enfim, foram ações integradas, realizando parcerias com a cultura, com a educação, para as vacinas ocorrerem nas escolas. Agora, recentemente, por exemplo, a faixa etária de 12 a 17, nós iniciamos fazendo pelas pessoas com deficiência, nós convocamos as ONGs que trabalham com as pessoas com deficiência, sempre buscando parcerias, por entender que essa pandemia não é um fenômeno fácil de se combater, que não, uma política pública sozinha não dá conta, que é necessária a união de todas. Muito obrigada. Francinete, muito inspiradora a sua fala, realmente é mais do que resiliência, né? É necessária muita coragem
e muita capacidade de liderança e de articulação de esforços. Eu também queria deixar os nossos sentimentos pela perda da sua mãe, e parabenizar de novo você por ter tido a força para conseguir lidar com o luto e ainda conduzir a sociedade de forma tão primorosa no enfrentamento à Covid. O que me deu muita força era exatamente dar a chance para que outras pessoas, que a minha mãe não teve, para outras mães e para outros filhos. É isso que mais me move nesse momento. Maravilhoso. Eu estava aqui com o nosso fundo, que eu revelei o nosso segredinho aqui, que quando o tempo acaba, muda para vermelho. Agora todo mundo que está na plateia já está sabendo também. Francinete, super obrigada mesmo, foi muito inspiradora a sua fala. E aí, para continuar a nossa conversa e também escutar a experiência lá do Rio de Janeiro, eu vou convidar a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. A prefeita Fátima é formada em serviço social, ela foi vereadora por 2 mandatos e foi secretária municipal de assistência social. Ela preside o consórcio público intermunicipal de desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, que reúne 8 municípios. Fátima, a gente gostaria que você compartilhasse a sua experiência no enfrentamento à Covid e, se possível, nessas 2 frentes, a gestão do sistema de saúde, mas também contasse um pouco dessa questão da adaptação da educação para o contexto pandêmico. Então, agora a palavra está com você, Fátima. Bom dia a todos e todas. Saudar de modo especial a Michele e a Marina do Instituto Alziras, esse instituto tão importante que faz um trabalho extraordinário de empoderamento das mulheres e tem sido grande, dado grande assessoria às prefeitas. Saudar aos pesquisadores com essa informação tão importante e as minhas colegas também prefeitas que vivenciam conosco esse momento tão desafiador. Dizer que eu me lembro, Fernanda, como se fosse hoje, o dia 13 de março, quando a gente aqui no estado do Rio foi comunicado que tínhamos que iniciar nossas medidas de enfrentamento ao Covid. Já estávamos acompanhando a pandemia mundo afora, mas naquele momento chegava aqui no país e a gente, gestores, de um modo totalmente inovador, porque ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia, nem sabia as sequelas que ela traria. A gente teve que tomar as primeiras medidas, e a primeira medida que a gente tomou foi fazer uma live contando para a cidade de Quissamã quais as medidas nós tomaríamos. Eu estava ao meu lado com o meu médico infectologista do nosso hospital, e a comunicação foi um instrumento muito importante, é um instrumento muito importante, tem sido um grande instrumento auxiliador no enfrentamento à pandemia. E ali nós tomamos as primeiras medidas, mas eu quero aqui também ressaltar a fala do pesquisador Rafael, quando ele diz que enfrentar a pandemia e ter êxito nesse enfrentamento foi muito mais do que ampliar leitos de UTI. Foi olhar todas as políticas públicas, foi entender que a pandemia, que é uma crise sanitária grave e inédita, porque nunca tínhamos vivenciado, ela também impactou de forma muito importante nas áreas da economia, na questão social, na educação, na sociedade como um todo, na empregabilidade. Então, nós, gestores, tínhamos naquele momento um desafio gigantesco e tivemos que reformatar processos, projetos, vários empenhos que já estavam em andamento, anulamos, para poder focar naquele momento no enfrentamento à pandemia. E eu quero dividir em 4 etapas, saúde, assistência, economia e educação. E na saúde, certamente, foi um grande desafio, porque eu, por exemplo, estou numa cidade de 25 mil habitantes, no interior do estado do Rio, onde, ao longo desses 32 anos de história da cidade, de emancipação, nós sempre tivemos, no nosso hospital, 6 leitos de UTI. E nos deparamos com a pandemia e tivemos que implementar, entre os grandes desafios, eu ouvi a prefeita falando, como foi difícil fazer as barreiras sanitárias, fechar nossa cidade, uma cidade que é acolhedora, uma cidade que dialoga com a região, e as barreiras sanitárias foi nossa primeira medida. Implementamos um hospital de campanha, porque dentro do nosso hospital ainda não estava adaptado para receber a demanda Covid, e a gente não poderia misturar essas 2 demandas. Nós criamos também um 0800 para comunicar direto com as famílias
que estavam com suspeita ou com sintomas. Implementamos um CTR, fomos o primeiro município aqui da região a implementar o CTR, que é o Centro de Triagem Respiratória, e as barreiras sanitárias. Ampliamos a nossa equipe, médicos, enfermeiros, técnicos, mobilizamos toda a nossa rede de saúde, criamos um 0800 também para trabalhar a questão da saúde mental. Imagine, né, médicas, mães e pais e familiares que estavam deixando suas famílias em casa, e naquele momento ainda nem estava se falando na vacina, né, era muito no começo da pandemia, o medo e o risco que essas pessoas passaram e o impacto no emocional de todos nós. Né? A gente dormia e acordava perguntando quantas pessoas mais internaram, quantas pessoas chegaram no CTR. E essas medidas foram muito importantes. Aqui a gente saiu de 6 leitos de UTI, implementamos só para o Covid, 17 leitos de UTI, 20 leitos clínicos, e chegou um momento que a gente teve 30 pessoas internadas no nosso hospital. E aquilo era extremamente inquietante. Quando veio, então, a crise do kit intubação, né, que nossa farmacêutica dizia, prefeita, a gente só tem para mais 2 dias. Né? E a gente não estava falando de qualquer coisa, a gente estava falando de salvar vidas. Aqui, em hora nenhuma, a gente colapsou, a gente agregou e mobilizou todo o nosso sistema financeiro e de recursos humanos para poder garantir que a gente não precisasse, né, ter fila no nosso hospital para atendimento. Então, tivemos aqui a perda de 104 pessoas até agora, mas nenhuma dessas pessoas por falta de assistência, todos tiveram assistência, a gente ampliou a rede de saúde de toda forma para que pudéssemos atender bem a nossa população. Mas um outro setor muito impactado foi o setor da assistência social, foi o setor social. Imagine, né, que triplicou o número de famílias abaixo da linha da pobreza, temos hoje 17 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Isso é uma outra pandemia. E aqui em Quissamã a gente tem uma rede de assistência muito sólida. Nós ampliamos também, no começo logo da pandemia, encaminhamos para a Câmara a ampliação dos valores dos nossos programas de transferência de renda. A gente tem 8 programas de transferência de renda aqui em Quissamã. Ampliamos valores, criamos programas novos e atendemos aqui desde a criança até o idoso. E como é importante falar de transferência de renda, porque foi fundamental para poder garantir a essa família, principalmente aquelas que estavam em situação de mais vulnerabilidade, com atividades de trabalho interrompidas, o pessoal do setor mais informal, do setor de eventos, né, que não tinha aquele emprego garantido de carteira assinada, e só de transferência de renda por mês, a gente está pagando, aqui no município de Quissamã, juntando todos os programas, cerca de 1.400.000 por mês. Isso é um valor extremamente considerável para uma cidade do tamanho da nossa, com 25 mil habitantes. E também, né, implementamos 2 auxílios, para os MEIs e para as pequenas empresas, pelos períodos que a gente teve que fechar o comércio, né, para poder exatamente enfrentar aquela parte mais crítica da pandemia, que veio em abril desse ano, foi quando o Brasil todo foi mais impactado e a gente viu a doença se asseverar cada vez mais. E também um outro fator, uma outra política pública que a gente teve que ter muita atenção foi a de educação, Fernanda, porque as aulas foram interrompidas, então mães deixaram o seu trabalho para poder ficar com essas crianças. Nós aqui não deixamos as crianças sem aulas, nós não tínhamos como levar somente a aula online, porque tem crianças na zona rural que não tinha uma internet de qualidade, mas a gente levou através de módulos impressos e módulos elaborados com muita qualidade, né, conforme preconiza o Ministério da Educação, dentro do conteúdo de 2020 e também de 2021. Nós levamos esses módulos, né, marcávamos o dia para os pais, não tinha aglomeração, transportávamos essa equipe para poder entregar esses módulos, e as crianças terminaram o ano de 2020 com conteúdo adequado, claro que de modo diferenciado, como a gente já tinha aqui um trabalho muito importante, uma experiência muito exitosa do Família na Escola. Nós contamos 100% com a participação dessa família, então as equipes da educação interagiam com esse familiar, orientando, que foi um grande desafio. Imagina pais e mães que já saíram da escola há tantos anos, ou outros que sequer puderam experimentar
a experiência escolar, tendo que fazer em casa, né, com seus filhos, e quem tinha 2, 3 filhos, atividades de séries diferentes, né, as atividades escolares, e, além da questão do conteúdo, uma outra questão fundamental: como que essas crianças iam se alimentar com as atividades escolares interrompidas, sem a merenda escolar. E, de imediato, logo no início, nós criamos um cartão merenda destinado a todas as crianças, com o nome, né, do responsável, fizemos um cadastro, e como a pandemia se alongou, a gente lançou recentemente um kit alimentação complementando esse cartão, nesse kit pensando alimentos de modo diferenciado, tanto para o pessoal da creche, as crianças do ensino médio, do segundo segmento, para poder o conteúdo alimentar ser mais eficaz, dependendo da sua faixa etária. Então, foi muito importante também esses investimentos na educação. E, em relação à questão da economia, na cidade de Quissamã, né, diferente, infelizmente, de muitas cidades brasileiras, a gente não teve comércio fechando as portas porque faliu, a gente teve comércio ampliando suas lojas, abrindo novas lojas, e isso, de fato, como disse o pesquisador Rafael, não foi porque a gente aumentou apenas o número de leitos no hospital, porque a gente montou o CTR, foi muito mais que isso. A gente manteve a economia de pé, e isso se deu porque a gente pagou todos os salários dos funcionários terceirizados, os tickets alimentações, os programas sociais de transferência de renda, como eu já citei, fazendo circular mensalmente no município mais de 11 milhões de reais. Então, nós temos aqui em Quissamã os 4 maiores bancos do país, isso é a maior mostra que a economia é uma economia sólida, e que a gente, com planejamento, com muita responsabilidade, dialogando com o legislativo municipal, a gente às vezes fazíamos 3, 4 reuniões por dia, dialogando com a cidade, né? Essa coisa de fechar comércio, abrir comércio, barreira sanitária, foi de fato uma inquietação desafiadora para todos nós gestores, mas a comunicação foi muito importante, né? Essa questão do uso de máscara, como foi difícil falar isso com a população, porque a gente aqui falando em uso de máscara e tendo uma autoridade nacional andando sem máscara, né? Então era difícil. Então a comunicação, a desconstrução das fake news, ouvir a ciência, e aqui a gente ouviu a ciência o tempo todo. Eu tenho um comitê de enfrentamento ao Covid, composto por médicos, enfermeiros, vigilância sanitária, que eu ouço esse comitê, eu não tomo nenhuma medida, todos os decretos, eles só são assinados depois que a gente ouve esse comitê. Agora, recentemente, eu falei com eles, já estou ficando até cansado de vocês, porque a gente vai, né, 1 ano e meio de pandemia, mas eu não, hora nenhuma, eu tomo uma medida sem ouvir o comitê, porque está certo, né? Eles sabem, com os dados, com as pesquisas, com o número de entradas no hospital, com o número os números da pandemia, nos apontam para onde a gente tem que seguir. Dizer que a vacina, né, foi esse... Às vezes as pessoas falavam assim, não, mas vai vir um milagre. Eu falei, já veio, é a vacina. Essa vacina é extremamente libertadora, o número de leitos do hospital diminuíram muito a ocupação, a gente já chegou aqui nos 12 anos de idade, estamos com 100% da população vacinada com a primeira dose, já vacinamos bastante pessoas com a segunda dose, e isso também nos dá uma segurança muito grande. A gente continua se comunicando com a cidade, a gente continua falando para não aglomerar, para usar máscara, mas dizer, né, que esse debate aqui ele é muito importante. Eu acho que as experiências do enfrentamento a essa pandemia, ela tem que ser contada nas próximas décadas, seja a experiência, né, das gestoras, e que veio de modo muito contundente com a pesquisa aqui, tanto da nossa pesquisadora Hélida quanto do Rafael, mas também, né, para servir de lição. Eu acho que a gente que vivenciou e que está vivenciando isso, a gente está preparado para qualquer outro desafio. Uma outra questão que eu queria ressaltar é em relação à violência doméstica, né, que a gente viu aqui também. Nós já tínhamos implementado o CEAM há 3 anos atrás, e o número aumentou muito durante a pandemia. E aí a gente deu mais 2 passos importantes no combate, no enfrentamento da violência doméstica, que foi a criação da Sala Girassol dentro da delegacia, um espaço mais humanizado para atender essa mulher numa situação de sigilo, numa situação de mais acolhimento,
fora daquele balcão, na frente de todo mundo. Imagina, numa cidade pequena, você chegar num balcão com todo mundo ouvindo e dizer, né, o que você estava vivenciando daquela experiência, que já é dolorosa por si só e se torna ainda mais dolorosa quando você tem que expor diante das pessoas. Então, foi um passo importante, em parceria com o delegado aqui da cidade, e um outro passo importante, agora recente, em junho, que a gente criou, foi o NEA, que é o Núcleo Especializado de Atendimento ao Homem, esse homem que pratica essa violência, e a gente está tendo demanda, as pessoas estão procurando. Então, eu acho que é um conjunto de políticas públicas, né, articulado no diálogo com a população, no diálogo com o legislativo municipal, articulando com o governo do Estado, com o governo federal. A gente buscou também emendas parlamentares, porque a gente aqui tem um repasse de recursos de royalties, mas quando chegou ali naquele período de março, abril da pandemia de 2020, a nossa arrecadação, que estava sendo a parcela de royalties esperada para 7 milhões mês, veio 3,5. Isso no meio de uma pandemia, né, quando você precisa de mais recursos, ampliar serviços de saúde, que não são serviços baratos, são investimentos importantes e caros. E aí a gente contou também com essas parcerias de parlamentares que destinaram recurso, e assim a gente está conduzindo a pandemia aqui em Quissamã, e dizer que a gente tem muito orgulho. Eu, hora nenhuma, me queixei e acho que, né, as coisas acontecem como tem que acontecer. Que bom que sou eu, né, que somos nós, que estamos nesse momento, neste lugar, para tomar essas medidas tão importantes para salvar vidas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e estar aqui com essa oportunidade extraordinária, compartilhando com as minhas colegas prefeitas de municípios tão distantes aqui de Quissamã, mas experiências tão semelhantes. Muito obrigada a todas. Muito obrigada, prefeita Fátima, por compartilhar essa experiência. Realmente muito tocante e impressionante perceber como essa solução integrada, que trouxe medidas de ampliação do sistema de saúde, medidas de prevenção, mas que também foram complementadas com ampliação dos programas de transferência de renda, com políticas de assistência social, de garantia da dignidade das pessoas e dos trabalhadores durante esse período de travessia da crise da pandemia, foi tão importante para conseguir chegar até aqui com a economia preservada e com a vida das pessoas, especialmente, também preservada. Então, para dar continuidade a essa conversa, que tem sido tão gostosa, que não dá vontade de interromper as prefeitas, a gente quer ficar aqui ouvindo até final da tarde, porque está sendo realmente um grande aprendizado. Eu vou convidar a nossa última prefeita convidada, a prefeita Márcia Conrado, de Serra Talhada, em Pernambuco. A prefeita Márcia é bacharel em odontologia, ela tem pós-graduação também em ortodontia, ela foi secretária de saúde no município por 6 anos, integrou a diretoria executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco, ela integra a diretoria do Consórcio de Integração dos Municípios do PAGEU, o SIMPAGEU, e a mesa diretora da Associação Municipalista de Pernambuco, e também ocupa a vice-presidência do semiárido da Frente Nacional de Prefeitos. Márcia, eu queria que você compartilhasse a sua experiência em Serra Talhada, especialmente também com ênfase nas suas iniciativas de promoção da transparência de informações sobre a transmissão da Covid-19, e explicasse como essa iniciativa contribuiu para os resultados alcançados. E antes de já abrir o microfone para você, quero convidar quem está acompanhando essa conversa com a gente nos canais do YouTube para registrarem suas perguntas e comentários, que logo, logo a gente vai compartilhar também com as prefeitas. Márcia, eu passo então a palavra para você. Boa tarde a todas, boa tarde, Rafael, boa tarde, Fernanda. Primeiro, falar o quanto eu me sinto honrada em estar escutando tantas experiências exitosas, né, de tantas prefeitas que eu tenho certeza que contribuíram muito para salvar vidas, e falar que, assim como a Fátima, eu me lembro muito bem, né, eu era secretária de saúde, dia 12 de março, tinha feito um almoço para me despedir, porque dia 13 ia pedir a minha exoneração para cuidar do planejamento político, e 6 horas da manhã, no dia 13 de março, a gente acorda com a pandemia chegando ao Brasil, a pandemia chegando em Pernambuco. Serra Talhada é uma cidade que fica no sertão pernambucano, com quase 88 mil habitantes.
é uma Serra Talhada que tem um comércio muito pujante, a gente recebe, em média, 15 mil pessoas por dia de outras cidades, somos uma referência para 35 municípios, e aí, logo, eu me lembro, dia 13 de março, eu disse, não é agora que eu vou tomar a decisão de me separar, de sair da Secretaria de Saúde, porque é agora que a saúde precisa de mim realmente. E a primeira questão, Rafael, que eu senti foi a questão dos EPIs. Né? Naquele momento, os EPIs, as máscaras estavam num valor absurdo, e eu lembro que o meu jurídico, o nosso jurídico, dizendo que a gente não poderia comprar aqueles EPIs naquele valor, porque a gente tinha que importar eles, e, ao mesmo tempo, a gente tinha que trazer segurança para os nossos profissionais de saúde. Serra Talhada tem 800 profissionais municipais de saúde. Todos estavam assustadíssimos com o que estavam vendo. Então, a primeira posição como mulher foi dizer, não, a gente precisa estabelecer que os nossos profissionais tenham condições de se proteger para poder atender a população da melhor forma possível. E eu lembro que fiz questão de passar em todas as unidades de saúde, mostrando aos profissionais que eles não estavam só, que no momento bom e no ruim eles iam ter a gestão do lado dele, mas que naquele momento a gente precisava mostrar que estávamos de portas abertas para atender a população e salvar filhos, mães, pais, netos, enfim, a gente tinha que assumir essa responsabilidade. Então, o primeiro desafio foi realmente encontrar esses EPIs. Logo em seguida, a gente resolveu ampliar a nossa cobertura de atendimento, colocamos também um atendimento noturno. A questão de transparência, eu vi que era necessário, a gente precisava mostrar à população com o que era que a gente estava lidando, montamos o comitê de crise, e nesse comitê colocamos um grupo de estudo, onde as pessoas estavam ali 24 horas se atualizando com o que acontecia no mundo, né, em outros países em que a pandemia começou a iniciar, então a gente precisava ver onde eles tinham errado para não errar em Serra Talhada, onde eles tinham acertado para a gente começar a acertar em Serra Talhada. Nesse comitê, a gente também chamou os comerciantes e os empresários, porque a gente entendia que ia fechar o comércio, mas que precisava da ajuda deles para entender e que essa parceria diminuísse as preocupações que a gente tinha. Então, a gente começou a ver que era necessário a gente descentralizar. Serra Talhada tem mais de 20 mil quilômetros de extensão, então é uma cidade muito grande. A gente começou a descentralizar para tentar isolar o maior número de casos possíveis. Então, em cada localidade, a gente montou uma estrutura de um carro, onde a gente fazia testes diários em todos os bairros. No momento que a pessoa era diagnosticada positiva, a gente já tinha um transporte que levava a medicação que era prescrita pelo médico, a gente tinha a telemedicina sempre a favor, começamos a colocar tablets em todas as unidades para todos os profissionais, para que eles pudessem atender a população de uma forma virtual e diariamente, que esse acompanhamento fosse diário, mas essa questão dos exames ser em cada bairro, dos medicamentos serem entregues na casa da população, isso reduziu muito a contaminação. Como eu falei, a gente recebe em torno de 15, 20 mil pessoas diariamente na nossa cidade, então a gente teve que fazer nossas barreiras sanitárias, um acompanhamento grande com essas pessoas que chegavam e que saíam da nossa cidade, um laboratório exclusivo para Covid, abrimos um centro de Covid, onde a gente tem médicos ainda hoje funcionando 24 horas por dia, a entrega dos medicamentos em casa, né, a distribuição de máscara, e essa foi uma iniciativa dos empresários aqui de Serra Talhada, onde eu fazia a fiscalização noturna junto com a equipe da Vigilância Sanitária, onde a gente também acompanhava a fiscalização nas ruas, pedindo o uso de máscara, quando a população não resistia a esse uso de máscara, era chamado por um conselho para mostrar o porquê a necessidade. A gente fazia lives diárias com juízes, com delegados, para mostrar que a gente tinha um apoio dessa sociedade quando a gente identificava pontos de aglomeração. Então, a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, juízes também trabalhando junto conosco diariamente. A gente viu também a necessidade de um plantão psicológico, né, principalmente para as crianças, para os adultos. Então, nesses atendimentos noturnos que a gente ampliou, para atender as pessoas, a gente também colocou o psicólogo, além de um call center, onde tem vários psicólogos que faziam esse acompanhamento, né? A gente trabalhou muito a questão do rastreamento,
quando a gente identificava que estava subindo o número de casos em certo bairro, a gente ia para aquele bairro, entender o porquê, se vinha do comércio, se vinha de aglomerações, se vinha de outras cidades. Então, a gente fez todo esse monitoramento de forma adequada. Hoje, Serra Talhada, a gente abriu 35 leitos de retaguarda, porque o Estado, na nossa cidade, como eu falei, a gente atende 35 municípios, uma população de quase 1 milhão de habitantes. Então, o Estado abriu 90 leitos de UTI e o município de Serra Talhada se responsabilizou em abrir os 35 leitos de retaguarda. Então, a gente tem hoje, sempre teve, graças a Deus, a menor taxa de mortalidade. O nosso comitê, a gente tinha reuniões diárias, depois passamos a ter reunião semanal. Teve um momento que a gente não precisou fechar o comércio, como eu disse, a gente, graças a Deus, sempre teve os empresários, a indústria muito envolvida com todo o nosso processo. Por esse momento de transparência, tudo que era tomado decisão era em conjunto. Então, mesmo no momento de pandemia, a gente abriu um shopping, a gente abriu um aeroporto no nosso município. Nesses últimos 6 meses, crescemos economicamente o dobro do que o estado de Pernambuco. A gente está com saldo positivo na geração de emprego. A gente se preocupa com a questão da educação, o retorno às aulas. A gente, em um momento recorde, a gente conseguiu fazer a reforma de 63 escolas do nosso município para que a gente possa atender esses alunos de uma forma melhor com o protocolo, mas muito preocupada também com o número aumentado de violência contra a criança, abuso sexual contra a criança, que a gente identificou, sim, nesse momento. A violência contra a mulher, então, as nossas secretarias estão trabalhando diariamente para que a gente possa minimizar todos esses efeitos. Então, resumidamente, não entramos em colapso, graças a Deus, o município de Serra Talhada, sempre, como eu disse, o grupo de estudo, sempre estudando, sempre avaliando o que era que a gente precisava agir de forma mais ágil, e, se Deus quiser, a gente já estamos há quase uma semana sem nenhum paciente, há 3 semanas, aliás, sem nenhum paciente internado de Serra Talhada, e que, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar e a gente está voltando a ter esperança, a gente está voltando a acreditar que dias melhores virão e que, acima de tudo, a gente pode conciliar saúde, educação, assistência social e economia. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Muito importante escutar a experiência também do município de Serra Talhada, em Pernambuco, e entender as soluções que vocês experimentaram por aí, os caminhos e os êxitos obtidos. De fato, não é um desafio trivial conseguir conciliar todas essas dimensões nesse contexto da pandemia, e vocês, de fato, têm nos trazido muita inspiração, essas mulheres incríveis que são lideranças políticas e gestoras públicas. E, para continuar essa conversa, nós vamos agora retomar para os nossos pesquisadores. Após ouvir as 4 prefeitas, as suas experiências, eu vou convidar agora a Celina Pereira, que é gestora pública federal. A Celina, ela é doutoranda e mestre em ciência política pela Universidade de Brasília e é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Ela foi chefe de gabinete aqui na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, e ela tem experiência com magistério em várias áreas de políticas públicas, sistemas políticos, sistema político e processo legislativo. E, atualmente, ela está trabalhando com política antitrust no CAD e também coordenando a campanha Informar, Prevenir e Salvar, que é organizada pela Anesp e pelo Observatório Covid-19. Celina, depois dessa escuta, a gente queria que você contasse a experiência da campanha e o material que vocês têm produzido, vocês produziram para informar os municípios, os prefeitos que estão na linha de frente. Joia. Bom, muito obrigada, Fernanda. É um grande desafio falar depois de gestoras tão experientes e competentes nas suas áreas, mas a gente vai tentar aqui fazer um pouco do apanhado do que foi essa iniciativa que nós produzimos conjuntamente. Bom dia a todas e todos. Como a Fernanda disse, eu sou Celina, professora pesquisadora e membro da carreira de especialista em políticas públicas. Eu, neste evento, neste momento, estou representando a Anesp, que é a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e inicio minha fala agradecendo muito o convite para esse evento e, sobretudo, a parceria com o Instituto Alziras nesse projeto
do qual eu tratarei brevemente na minha fala. Muito obrigada, Clara, Marina, Michele, Cíntia e Roberta, pelo competente e firme trabalho colaborativo, desde o início dessa nossa ideia. Bom, em nome das prefeitas aqui presentes, cumprimento também todas as gestoras e gestores das cidades que têm atravessado, nesse último ano e meio, o que é a maior crise sanitária do último século. Eu venho tratar finalmente, então, chegando no cerne aqui da minha breve exposição, de um tijolinho que voluntariamente nós, gestores públicos e cientistas, oferecemos para auxiliar as gestões públicas locais, as administrações públicas, na construção desse enfrentamento à pandemia. E que tijolo é esse? Bom, é a entrega da ciência mais atualizada, de maneira organizada, com base nas experiências mais exitosas que existem no mundo a respeito do enfrentamento a esse desafio. Como surgiu essa iniciativa? Como é que a gente chegou até aí? Primeiro, uma percepção da necessidade de melhorar as orientações dos protocolos e, sobretudo, de comunicar com muita credibilidade as melhores práticas nacionais e as internacionais também, as evidências científicas disponíveis até o momento. Então, é um projeto, Fernanda, que juntou cientistas com especialistas em políticas públicas. De um lado, nós temos a ANESP, com a sua expertise, que é a Associação dos Especialistas em Políticas Públicas, trazendo sua expertise em gestão pública, e de outro, o Observatório Covid-19, que é referência nacional em evidências sobre o vírus e a pandemia no nosso país. Essa nossa iniciativa, ela foi debatida, discutida e construída a muitas mãos durante praticamente 3 meses, e o Instituto Alziras fez parte desse esforço coletivo, e ela foi inaugurada oficialmente no dia 1º de julho, para suprir a carência de informação de qualidade atualizada sobre a pandemia. O objetivo nosso foi comunicar de forma bem simples, rápida e efetiva os avanços no combate ao coronavírus. Então, nós aprendemos muito como sociedade, como comunidade científica, como gestores públicos e gestoras, desde o começo da pandemia, e hoje a gente tem muito mais clareza a respeito do principal mecanismo de transmissão, que é pela inalação de partículas virais pelo ar, e não por superfícies, como se achava lá no início. Isso, gente, é porque nós mudamos de ideia, é porque nós fomos incompetentes lá no começo, nós, né, sociedade universal. Não, é porque essa é a dinâmica do conhecimento científico. Ele é construído a partir de evolução, de testes, de refutação e de confirmação de hipóteses. E, com isso, é dessa maneira que acontece, em todas as áreas que se propõe a lidar de maneira séria com ciência. Então, quais foram as premissas da campanha que a gente trouxe? Bom, primeiro, investir em prevenção é importante para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. 2, as vacinas disponíveis previnem o adoecimento e a gravidade dos casos, mas não a transmissão. 3, mesmo aqueles países que já vacinaram em massa, e hoje a nossa situação no Brasil, ela é muito favorável em termos de aceleração e quantidade de vacinação. Nós estamos aí com 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia. Isso é incrível. Isso é o SUS mostrando todo o seu poder, todo o seu potencial e toda a sua capacidade. Mas mesmo os países que desde o início estavam com esse processo vacinal avançado, eles estão também sujeitos a surtos e ao retorno de restrições e da obrigatoriedade de medidas não farmacológicas de prevenção. E a reabertura das atividades econômicas, culturais, escolares, etc., ela pode ser feita com mitigação de riscos, mediante protocolos melhores, que considerem essa ciência mais atualizada. Então, o triângulo da prevenção, que é assim, é a pedra de toque da nossa campanha, é baseado em máscaras adequadas, de qualidade, bem vedadas, número 1. Número 2, ventilação. E número 3, o distanciamento.
considerando a diferença que existe em termos de risco entre aqueles locais que são abertos e aqueles que são fechados. O conceito da campanha, portanto, o melhor jeito de se proteger é saber como agir. E o que a gente ofereceu, finalmente? Qual foi esse estojo de ferramentas para as gestoras e gestores públicos locais utilizarem da maneira que achassem e que acharem ainda melhor? Uma cartilha para capacitação dos agentes comunitários de saúde, com base nas cartilhas, nos guias que eles usam para o enfrentamento de diversas outras doenças, tuberculose, dengue, zika e etc. Uma oficina de capacitação que nós demos à distância para esses agentes comunitários, foi um evento promovido por nós. Um guia por atividade, por local, e aí essa é a arquitetura do nosso site, inspirada no CDC americano, que se você entrar, você vai saber assim, salão de beleza, qual que é a forma de mitigar risco num salão de beleza, como que deve estar a ventilação, como que as pessoas devem se comportar, como que deve ser a circulação de gente, cemitério, supermercado, praia, praça. Então, nós tivemos esse propósito de orientar, de mastigar isso de forma que cada prefeitura não tivesse que ir atrás, por conta própria, de montar uma mega estrutura de estudo e consolidação das evidências mais atualizadas. E, além de tudo, peças customizáveis para que as gestões públicas locais pudessem disparar, seja nas suas redes sociais, seja em outros espaços de comunicação, pudessem editar, pudessem colocar seu logo. Não tínhamos nenhum melindre, nenhum apego à direito autoral pelo material. Então, assim, não se preocupem, não precisem citar a gente, esqueçam que a gente existe, a gente quer que o material seja consumido. E, finalmente, uma minuta de decreto também, que a gente quis antecipar para aqueles municípios que tivessem interesse em montar estruturas intersetoriais de enfrentamento à pandemia, de análise epidemiológica, de definição de diretrizes, de abertura segura. Então, nós fizemos ali um desenho para que quem quisesse não precisasse brotar do zero e já tivesse de onde partir. Prefeitas e prefeitos, desde o início, têm passado por múltiplos desafios. O que a gente quis, buscou e quer é dar esse material com credibilidade, poupando o esforço e o tempo dessas prefeitas e prefeitos. É um material de base, a partir do qual os prefeitos e prefeitas podem desenhar seus próprios protocolos. E aí, finalmente, mas Celina, vocês fizeram isso, né, há algum tempo atrás, e faz sentido a gente continuar falando de prevenção? Faz e continuará fazendo. E eu, infelizmente, não sei dizer para vocês até quando. A gente está num momento de aceleração de vacinação. Isso é incrível o que está acontecendo aqui. Mas está cada vez mais claro que as medidas corretas não podem e não devem ser abandonadas. Sobretudo no processo de reabertura segura de espaços, de escolas às atividades econômicas. Então, por isso, esse material segue atual. Por isso, a atenção primária segue central. Por isso, o olhar de boas gestoras que levem em conta recortes de gênero, de raça e de todas e quaisquer vulnerabilidades, esse olhar faz toda a diferença. Agradeço aqui o espaço e estamos abertas, a Nesp e Observatório, para contribuições adicionais que a gente puder trazer. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Celina, e parabenizo você e toda a diretoria da Nesp por estarem conduzindo esse trabalho tão importante com o Observatório de Covid-19. E para dar continuidade, agora a gente está chegando ao final, nesse webinário que lança a G-Públicas, a Rede de Mulheres na Gestão Pública. Nós tivemos vários aprendizados muito importantes, experiências fundamentais que foram compartilhadas. Nós vimos que mulheres na liderança de prefeituras fazem a diferença, que nós, até corrigindo um número que foi passado no slide, mas que está correto no artigo, foram 25 menos mortes a cada 100 mil habitantes e 46 menos casos
a cada 100 mil habitantes. Contrário que estava ali, né? Estava ali 25 mil, né? Só para a gente ajustar, porque o número, de fato, ele é significativo nessa proporção. E, então, mulheres fizeram a diferença, que estiveram à frente das prefeituras. E elas fizeram a diferença porque conseguiram, como nós vimos, conciliar uma série de iniciativas, políticas intersetoriais, políticas preventivas, com ampliação da capacidade do sistema de saúde, políticas também de assistência social, que permitiram que as pessoas passassem por esse contexto de vulnerabilidade, conseguiram auxiliar as famílias na adaptação da educação para o sistema remoto, e tem feito agora esse trabalho de retomada de volta às aulas, trabalharam com políticas de transferência de renda, conseguiram trabalhar com diálogo com a população, com conscientização, trabalhando com a prevenção e a mudança cultural que foi necessária nesse período de forma tão radical. Eu queria parabenizar todas as prefeitas que estiveram aqui compartilhando a experiência, elas certamente servirão para inspirar muitas outras lideranças políticas e também muitas outras gestoras que também estão à frente de diferentes políticas no âmbito local, estadual e federal. Queria também parabenizar mais uma vez, especialmente o Instituto Alziras, por essa iniciativa tão importante, por nos colocar juntos nesse barco de transformação. A Instituto Alziras, a Clara, a Marina, a Michele, que estiveram aqui conosco, tem feito esse trabalho fundamental, e essa liderança também, com quem nós temos muito a aprender. Treinar, é uma grande alegria estar junto com vocês nessa rede. E aí, para terminar, eu vou chamar a Marina Barros, que é fundadora e coordenadora do Instituto Alziras, que também tem liderado esse processo da Repúblicas. Marina, com você, para a gente finalizar, então, a nossa conversa. Obrigada, Fernanda. Queria agradecer muito, Fernanda, pela moderação desse evento. A gente também aprende muito com a ENAP e é uma honra para a gente ter vocês como parceiro, assim como todos os demais parceiros que embarcaram com a gente no projeto do Repúblicas. A gente fica muito feliz pela confiança e ao longo desse próximo semestre teremos um grande trabalho a ser feito aí, de mãos dadas com todos os parceiros. Bom, a gente vai encerrar, eu queria só falar umas últimas palavras, né, reforçar de novo, agradecer a presença dos pesquisadores que estiveram aqui com a gente hoje, Rafael, Edna, Celina, muito obrigada pela apresentação de vocês, acho que foi muito elucidativo e era muito do que a gente queria trazer para esse momento inicial do debate sobre a liderança no combate à Covid, mas queria agradecer especialmente a presença das prefeitas, prefeita Fátima, prefeita Francinete, prefeita Márcia e prefeita Eliene, compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência, falando dos desafios que enfrentaram, né, das estratégias que lançaram mão para superar, sempre com base na ciência, com base nas evidências, né, e com apostas fundadas aí, né, nos princípios do SUS, na saúde coletiva. Então, a gente fica muito feliz, muito honrado por ter vocês aqui compartilhando hoje, visibilizando o trabalho que vocês enfrentaram nos seus municípios, muitas vezes de forma autônoma, sem um suporte adequado, como a gente deveria ter, né, no nosso sistema político. A gente reconhece que vocês enfrentaram opiniões adversas, violências, né, e, em especial, tendo que superar não só os desafios da cidade, das políticas públicas para atender os cidadãos, mas superar desafios pessoais, né, acho que muitas de vocês perderam entes queridos, né, pessoas próximas para essa pandemia, e é um momento difícil ter que lidar com esse atravessamento que a pandemia teve sobre as vidas, né, das mulheres e tendo que seguir gerindo aí uma cidade. Então, a gente reforça que a presença das mulheres é fundamental para a democracia brasileira, né? É um exemplo de coragem, de espírito público que as mulheres têm ao se inserirem, permanecerem na política, fazerem um trabalho excepcional. E o que a gente deseja é valorizar esse fazer político das mulheres, que prioriza a vida, que prioriza a dignidade humana, né, os valores democráticos e que leva a gente para a direção de um país mais justo e igualitário. É isso que a gente deseja. O Repúblicas vai seguir acontecendo ao longo desse semestre. A gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal, nas nossas redes sociais, para manterem atualizados. Vai ter muita atividade. Nós temos os laboratórios de solução ainda esse mês para acontecer. O próximo ciclo que se inicia no final do mês que vem, sobre orçamento e finanças municipais. Então,
Queria agradecer em nome das demais parceiras do Instituto Alziras, Clara, Michele, Roberta, e encerrar aqui a transmissão e até breve.